E aí? Como está o evento? Achando legal? A próxima sessão será um bate-papo informal entre convidados com diferentes perfis. O propósito desta conversa é trocar experiências e trazer subsídios para você que tem interesse em disputar um doutorado sanduíche, apoio financeiro para a pesquisa, ou ser um pesquisador visitante de pós-doutorado no exterior. Vou apresentar os participantes para você. Teobaldo Bulhões. É professor do Departamento de Computação Científica da UFPB. Fez estágio doutoral em Bordeaux, na França. Alguns temas de sua pesquisa são: otimização combinatória, programação inteira e meta-heurísticas. Ana Beatriz Hertel. É egressa da UFPB do curso de Engenharia Civil e do mestrado em Engenharia de Produção. Hoje ela faz doutorado em Viena, na Áustria. Sua linha de pesquisa envolve pesquisa operacional. Fábio Maris. É egresso da UFPB do curso de Engenharia Civil e recentemente titulado como mestre, pelo Programa de Engenharia Civil e Ambiental. Ano que vem embarca para a Dinamarca, onde fará seu doutorado em Aarhus. Sua pesquisa envolve materiais cimentícios e alcalinamente ativados. Nosso moderador será Bruno Bruck, professor do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba. Ele concluiu seu doutorado em Modena, na Itália, e realizou pós-doutorado em Montreal, no Canadá. Sua pesquisa envolve otimização combinatória, programação matemática e algoritmos. Espero que você curta o bate-papo. Futuramente, você pode estar aqui para falar da sua experiência internacional. Então, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Bruck. Sejam todos bem-vindos, tá? Antes de a gente começar, só um aviso para vocês. A gente teve um imprevistozinho com o professor Tiago, que ele era para ser o moderador, ele não pôde participar aqui, mas aí, para substituir ele, eu virei o novo moderador e a gente chamou também o professor Luciano Costa para falar um pouquinho para vocês da experiência deles, tá? Então, a ideia aqui é que a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência, tanto para a parte de como foi a experiência de doutorado, fora, pós-doutorado, a questão de bolsa, como que funciona, né? Também se o pessoal puder falar um pouquinho sobre as partes boas e as partes ruins, né? Porque todo mundo às vezes acha que você está fazendo uma coisa fora, é sempre só flores, né? Mas tem essa partezinha também que é um pouquinho diferente, cultura diferente, então é bom a gente saber isso também e compartilhar, né? Só uma outra coisa que eu esqueci de falar, o professor Teobaldo, que está apresentado aí também, ele não pôde participar. Então, quem está participando aqui agora sou eu, o professor Luciano, o Fábio Maris e a Ana Beatriz Hertel, tá? Então, pessoal, é isso que eu falei para vocês. Eu vou passar a primeira palavra para o Fábio, que ele está fazendo doutorado lá na Dinamarca, acabou de começar o doutorado. Então, eu pedi ele para falar um pouquinho da experiência dele, se ele puder compartilhar aí com a gente. Tá mudo, Fábio, seu microfone. Perdão, acho que agora todos conseguem escutar, né? Ótimo, perfeito. Pois é, eu fui aprovado recentemente no doutorado. Na verdade, eu ainda vou começar. Vai começar em fevereiro. Eu ainda estou aqui no Brasil. Mas a minha trajetória foi exatamente isso aí que já foi apresentado na introdução. Eu sou graduado aqui de Engenharia Civil, fiz o mestrado e agora eu resolvi tentar fazer o doutorado fora. No meu caso, na Dinamarca. Sim, aí você pode contar alguma coisa, por exemplo, como foi o processo seletivo, o que você teve que passar, compartilhar essa experiência para a gente, né? Porque eu vejo muito que muda muito o processo, assim, não é como funciona como no Brasil, eu imagino, né? Até, por exemplo, no meu caso, que eu fui fazer o doutorado na Itália, foi totalmente diferente de como funciona aqui. Então, se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente como que foi essa parte. Você até falou também que você tentou nos Estados Unidos, né? E eu imagino que tenha sido diferente lá também. Na verdade, o meu foco nesse ano era justamente para aplicar para os Estados Unidos. Durante a preparação, por volta de junho a julho, eu recebi uma proposta de uma colega minha que também está fazendo doutorado na Europa, também é egressa da UFPB, e era uma proposta muito bacana da Universidade de Aarhus, numa área assim, muito similar à minha, então eu resolvi aplicar. O projeto era basicamente assim, um projeto já pronto, já com o funding
e que basicamente você teria que submeter seu currículo, sua carta de motivação, referências dos professores. Isso aí, isso aí. Basicamente, era uma aplicação de emprego, certo? Era um emprego comum, certo? Não era bem assim uma aplicação tradicional, né? Porque muitas vezes o que acontece na pós-graduação é que você tem um projeto de pesquisa, você submete ao professor, saber se ele tem interesse ou não, e depois você pode aplicar para a aplicação em si. No meu caso, não. No meu caso, eu já recebi o projeto pronto do professor e eu fui somente me candidatar a esse projeto, tal como uma entrevista de emprego mesmo. Entendi. Só uma coisa, a gente pode fazer essa sessão como se fosse um bate-papo, então cada um pode contribuir dando suas contribuições, e também uma coisa que eu esqueci de falar para o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer perguntas aí no YouTube, podem fazer as perguntas que a gente está olhando aqui, e eu vou passando as perguntas para os palestrantes aqui, tá? Voltando então, você tocou num ponto interessante, que foi essa questão da indicação, né? Eu imagino que, assim, para mim, pelo menos, eu vi que é uma coisa bem importante, que na prática, se você já conhecer alguém afora, assim, seja um contato com o seu orientador do mestrado, uma coisa assim, isso ajuda bastante a conseguir, né? E eu acho que até faz sentido se você for pensar bem, porque você imagina para a pessoa que está te recebendo lá, ela não conhece, não te conhece, não sabe como que é seu trabalho, então ter uma indicação isso ajuda bastante, né? Eu acho que inclusive o Luciano, o professor Luciano que está aí, ele fez o doutorado lá em Montreal, e eu acho que lá também é bem importante isso, né, Luciano? Sim, é desse jeito mesmo. Pois é. No meu caso, continuando um pouco, também tinha bastante desse lado, assim, de indicação, sabe? O meu orientador daqui, o professor Sandro Marden, ele já conhecia esse professor lá da Dinamarca, então foi algo que facilitou bastante durante a minha aplicação. Entendi. Mas você já está na Dinamarca ou você ainda está para ir para lá? Porque eu Eu vou imagino que com para lá. essa pandemia agora que teve, atrapalhou tudo, né? Acho que para todo mundo deu uma pausa aí, é complicado. Tá meio complicado, mas assim, eu estou em processo de tirar o visto. Aí, pretendo ir mês que vem e já começar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim, vai sim. Deu uma atrasada aí, mas eu acho que vai dar tudo certo no final das contas, né? Então, eu vou passar a palavra agora para a Ana Beatriz, que ela está fazendo o doutorado dela lá em Viena, na Áustria. Aí eu gostaria que ela falasse um pouquinho para a gente aí da experiência dela, assim, mais ou menos como que o Fábio falou, essa questão, como que foi pedir a bolsa, e como ela também já está lá, eu acho que ela pode falar um pouquinho mais para a gente, como que é a experiência, né, de morar em um outro país, no caso que ela está na Áustria, como que é a relação no dia a dia, assim, os problemas que tem, né, que a gente sabe que sempre tem. Então, passando a palavra para a Ana Beatriz. Primeiramente, boa tarde, né? Para mim aqui, para vocês é bom dia. Então, eu sou também formada em Engenharia Civil na UFPB. Tentei o mestrado em Engenharia Civil e tentei em Engenharia de Produção. E fui aceita no de Engenharia de Produção e comecei a trabalhar com pesquisa operacional. O professor Anand, ele que é o padrinho de vocês aí também, de Bruno e Luciano, meio que toma conta de todo mundo. Ele foi meu orientador do mestrado e, assim, como vocês já mencionaram, esses conhecimentos que você vai fazendo durante a sua vida acadêmica são as coisas que realmente abrem as portas para você. Porque eu soube eu estava terminando o mestrado, e eu soube dessa vaga que abriu para cá, para a Áustria, para Viena, por meio dessa rede de contatos, que eu comecei também a fazer parte depois que eu comecei a trabalhar com o professor Arnold. E aí, sim, eu fiz a inscrição, tudo, e como o Fábio mencionou, não era, no meu caso, não era para o doutorado. É como se fosse uma função de funcionário da universidade, mas que a posição de
doutoranda, viria como se fosse uma consequência. Então, eu tenho um contrato com a universidade, como funcionário da universidade, e por esse contrato eu faço também o doutorado. Então, eu tenho algumas atribuições de trabalho mesmo dentro do meu departamento. Eu tenho que, dentro disso aí, eu tenho que, todo semestre, eu pego uma disciplina para dar aula e eu preparo ela completamente, né? Eu não sou uma professora assistente, eu sou a professora que toma conta mesmo da disciplina. A Aí, disciplina assim, fica por sua conta sempre sua disciplina? sim. Por enquanto, ela é a minha disciplina. Jogaram a Até que disciplina. me remanejem. Eu dou essa aula de introdução à programação para o pessoal de administração. Porque aqui, o meu departamento, né, eu trabalho hoje em dia no departamento que é Business Decisions and Analytics, que é basicamente a parte de análise de dados dentro da administração, mais ou menos assim. E, assim, o que eu achei diferente é que a gente tem dentro da engenharia de produção existe essa área aqui, aí no Brasil, só que aqui não tem isso, não existe engenharia de produção. Tudo está englobado dentro da administração. Então, o pessoal dentro do curso de administração já aprende a trabalhar com programação, estatística de alto nível, muita coisa assim que para a gente é uma coisa que não tem administração, porque a administração é um curso de humanas, e aqui é tudo junto. Inclusive, o que você falou é interessante, porque quando a gente vai fazer o doutorado fora, assim, não tem exatamente o mesmo curso que bate, né? Depois isso pode acabar gerando um problema quando você volta. Isso é uma coisa que às vezes a pessoa não pensa, né? Eu acho que isso é uma dica para o pessoal que está assistindo aí, que está querendo fazer doutorado fora. A gente tem que se preocupar também com isso, principalmente se você quer voltar para o Brasil depois, porque quando você volta, o diploma que você pegou lá fora, ele não vale automaticamente no Brasil, né? Então, o processo usual é que você tem que achar uma universidade no Brasil que tem um curso parecido com o que você fez lá fora, pode até não ser o mesmo nome. Por exemplo, no meu caso, eu fiz um curso lá fora que era como se fosse engenharia de inovação industrial. Só que ele tem interseções com o que chama aqui de engenharia da produção e também com a parte de ciência da computação, né? E aí, no meu caso, por exemplo, eu tive que validar o meu diploma como ciência da computação. E aí todo mundo, eu acho que vai acabar passando por isso. O Luciano, inclusive, já teve que validar o diploma dele aqui. Ele escolheu validar engenharia de produção, se eu não me engano. A Ana Beatriz também vai ter que fazer isso e o Fábio também. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? A gente chega lá, é uma realidade totalmente diferente, tem um curso que às vezes não existe aqui no Brasil. Então, você já tem que pensar, se você quer voltar para o Brasil, já tem que falar, olha, onde que eu vou, o que eu vou validar, o que vai ser melhor para a minha carreira, aonde que eu vou fazer isso. Então, tem várias coisas que a pessoa precisa se preocupar, né, Ana? Não só o curso que você faz, mas porque dentro das áreas, né, você tem um monte de opções de pesquisa, então depende mais ou menos da linha de pesquisa que você está trabalhando e qual a grande área do Brasil que tem mais a ver, ou que você pode explorar mais, ou que tem mais recursos para trabalhar em cima da sua pesquisa e tal. Realmente são coisas que você tem que ter em mente, principalmente quem está no começo da carreira acadêmica, que tem ainda assim um leque de opções bem maior, que você ainda não trabalhou muito com muita coisa, então é bom pensar direitinho qual o caminho que você vai seguir, que pode dar um melhor retorno depois, né, assim, um retorno com menos dor de cabeça. Sim, com certeza. E só uma pergunta para você, porque eu vi que você falou essa questão de você ser considerada quase como se fosse uma funcionária da universidade, né? Isso também tem uma diferença com relação ao visto que você tem que tirar? É um visto de trabalho ou é um visto de estudante? Porque às vezes isso muda, né, de um país para outro. Por conta No meu caso aqui, o meu visto é de pesquisadora. Eu tenho, por conta desse emprego com a universidade, eu sou como se fosse uma pesquisadora de fora do país. Então, assim, no meu caso, é melhor eu tirar o visto como pesquisadora, porque eu não preciso passar. Tem um órgão aqui que chama AMS, que se você for
se inscrever para conseguir um trabalho aqui, quiser tirar o visto de trabalho, o seu processo passa por esse órgão e eles vão olhar se existe um austríaco desempregado que pode tomar essa posição. Se não tiver ninguém que possa, aí você consegue o visto. E aí esse processo ele pode demorar uns 3 meses, que é complicado para os brasileiros, porque a gente só tem esse período de 3 meses que a gente pode ficar nessa área da Europa sem visto. Então, no meu caso, meu visto não precisou passar por esse órgão, e ele saiu assim em 2 dias. Eu entrei com o processo e ele já saiu. Então. Que bom, né? Eu imagino que seja uma aflição danada a pessoa ter que esperar 3 meses sem saber. Mas eu também entendo o outro lado do país, né? Porque eles estão dando preferência para as pessoas que estão morando ali, né? Sempre aquela questão de o pessoal às vezes tem medo de tem uma pessoa de fora vindo, e às vezes eu acho que até acontece um pouquinho de xenofobia por conta disso, né? Que a pessoa acha, tá vindo um estrangeiro, ele vai tomar meu emprego. Mas aí mostra claramente que o país está se preocupando com as pessoas que estão morando ali dentro, né? Mas no caso da pesquisa, aqui na Áustria, eles têm o caminho inverso. Eles incentivam o recebimento de pesquisadores de fora, porque para eles dá mais diversidade à cultura de pesquisa, a forma como você trabalha também. Eu passei aqui, quando eu me mudei para cá, eu entrei com um processo com um órgão aqui que apoia os pesquisadores que vêm de fora, e aí eles pagaram minha passagem, pagaram o excesso de bagagem que eu tive que trazer para me mudar. Assim, eles deram uma ajuda de custo para eu me mudar para cá. E isso foi assim, são opções assim que a gente vê que, de fato, o país nessa área ele recebe bem o pessoal de fora. Entendi. Aproveitando uma pergunta aqui que o Jerônimo fez, ele fez uma pergunta para o Fábio, mas eu acho que você pode complementar e também, Luciano, depois pode responder, com uma questão que vale para todos, né? Ele perguntou que o Fábio, no caso, vai para a Dinamarca, ele perguntou se ele vai com uma fluência já em inglês ou se ele precisou ou vai precisar aprender dinamarquês. E depois eu acho que Beatriz também pode responder, e Luciano, porque lá em Luciano, como ele fez em Montreal é uma cidade bilíngue, né? Tem inglês e francês. Então, acho que essa questão também é importante para ele lá, né? Então, Fábio, se você puder responder, depois Beatriz. Claro. Bom, em relação à Dinamarca, eles são muito tranquilos com o dinamarquês, sabe? É aquela coisa, boa parte da população fala inglês, em torno assim, de 85% é fluente. Então, você consegue ficar bem lá, falando somente inglês. Existem algumas coisas, como, por exemplo, supermercado, e assim, até para interação com os próprios nativos, que é interessante a pessoa saber a língua local. Mas não é necessário de maneira alguma, não. Inclusive, eu estava conversando com o meu orientador há alguns meses atrás, assim que acabou o processo seletivo. Eu disse a ele que eu tinha interesse de aprender o dinamarquês, mas ele disse que eu não me preocupasse com isso, que ele já teve até alguns PhDs dele que sequer aprenderam alguma coisa de dinamarquês em 3 anos lá. Ficaram só no inglês. E assim, termina, não tem problema não. Você faz tudo, as aulas são em inglês, a sua dissertação será em inglês e você aprende dinamarquês se você quiser, apenas. Então, tudo dentro da universidade é em inglês, né? Em termos de pós-graduação, mestrado e doutorado, sim, mas bacharelado, não. Bacharelado, na maior parte dos cursos, são em dinamarquês. Entendi. Então, eu acho que se a pessoa quisesse continuar trabalhando ali depois de se formar, aí sim ela teria que aprender, né? Sim, se você tiver interesse em continuar no país, conseguir um emprego, aí sim vai precisar do dinamarquês. Mas durante o PhD, não. Entendi. Beatriz, tu pode comentar também pra gente sobre isso? Aqui a língua oficial, né, da Áustria é o alemão, e eu sabia nada de alemão quando eu vim para cá, sabia Danke, e pronto. Mas, assim, também tudo da universidade aqui funciona
bem, se você souber inglês. Alguns documentos aqueles não têm traduzido, então eu tinha que, tipo, o meu contrato mesmo foi todo em alemão. Aí eu pedi para o pessoal do RH aqui para traduzir, e aí eles fizeram, mas não é uma coisa que é normal. Mas assim, Viena é uma cidade grande bastante, todo mundo, a maioria fala inglês, alguns escolhem não falar inglês porque acham que não fala bem, mas dá para conversar bem. Mas assim, eu tô aprendendo alemão, já faz 2 anos que eu tô aqui, então eu tô aprendendo, porque eu gosto de querer me meter na cultura mesmo do país, né, porque eu acho que é mais interessante, você aproveita mais, você não fica tão limitado às coisas que existem em inglês. Mas Eu acho que é bom também aproveitar a oportunidade, né? Já que você está no país, por que não tentar aprender pelo menos um pouquinho da língua? Mesmo que você não vá utilizar ela tanto ali, ou você não queira morar ali, pelo menos nunca é ruim aprender uma coisa nova, né? Então, eu acho que é uma pois é. oportunidade. Então, uma pergunta que fizeram aqui para você agora, Beatriz. Tá pedindo para contar para a gente se o alemão falado na Áustria é idêntico ao falado na Alemanha. Você sabe dizer isso pra gente? Assim, tem algumas diferenças de palavras, algumas palavras que eles usam diferente para a mesma coisa. O alemão que eu aprendo no curso, que eles chamam de Hochdeutsch, que é o alto alemão, ele é como se fosse o alemão mais correto, assim, mais rebuscado. Não rebuscado, mas mais Mais de formal? literatura, mais formal, assim. Só que aqui você tem um monte de dialetos diferentes. Se você for para o interior aqui, tem gente aqui de Viena que diz que não entende o que é que o povo fala no interior. Então, assim, algumas coisas se você falar o alto alemão com qualquer pessoa, eles entendem, mas para eles falarem com você é um pouco diferente. Mas o alemão que você aprende, assim, de curso mesmo, ele funciona bem. Para cá, para a Entendi. Alemanha. Dá para se virar de qualquer forma, né? É que nem em Dá. português aqui do Brasil, se você for para Portugal, você pode até achar estranho um pouquinho o sotaque, mas você consegue entender no Isso. final das contas, É a consegue se mesma coisa. comunicar, né? Eu acho que eu vou chamar o Luciano agora para ele falar um pouquinho. Luciano, então, ele morou lá, gente. Ele morou em Montreal, eu também passei um tempo lá. Então, eu sei que o Luciano vai ter uma história provavelmente interessante para contar sobre essa questão do francês aí lá em Montreal, porque, inclusive, o pessoal é um pouquinho, como a gente fala, meio pique, assim, que eles são um pouquinho enjoados com essa questão, né? Às vezes, já aconteceu comigo uma vez de chegar na universidade e fazer uma pergunta em inglês, porque eu não sabia francês, ainda não sei, né? Eu sei um pouquinho básico, e a pessoa me ignorou completamente. Você percebia que ela estava entendendo, mas ela não queria falar inglês com você, por alguma razão. Então, se o Luciano pudesse comentar um pouquinho sobre essa questão, eu acho que seria legal para a galera saber. Olá, primeiramente, boa tarde, Bruno, boa tarde, Fábio, Ana, e a todos que estão assistindo. Eu sou o Luciano, e falar um pouco da minha trajetória. Eu sou formado em Engenharia de Produção Mecânica pelo UFPB, eu tenho mestrado em Engenharia de Produção, também na UFPB, assim como a Beatriz. O meu doutorado é em Matemática para Engenharia, na Politécnica de Montreal, e é isso. E depois eu fiz um pós-doutorado na HEC Montreal, que é tipo a escola de business, e mais na frente eu vou falar um pouco do que Beatriz falou antes, a questão das áreas, que depende do tempo de pesquisa, você pode navegar um pouco nas áreas. E atualmente sou professor da UFPE, eu fui recentemente contratado, e é isso aí. Então, pronto, assim, com relação a falar um pouco da questão das áreas e como é que foi minha ida para o Canadá, eu tinha 10 meses de mestrado, na verdade eu tinha 6 meses de mestrado, e aí, assim, é só para mostrar como é que, assim, é um pouco bom a questão meio que de networking. E aí, era a Copa do Mundo 2014, e meu professor de potencial, ele veio para cá assistir uma partida, tipo, era chileno, e daí ele era conhecido meu professor do mestrado, o professor Arnold. E daí, nessas conversas, a gente foi ver um jogo juntos, e a questão do contato, né? Aí, nesse meio tempo, o professor falou, o Luciano, ele sabe francês, já esteve na França, e ele estaria interessado em fazer doutorado contigo. Daria certo? Não, claro, daria. Isso aí foi uma conversa informal em julho. Aí, quando chegou mais ou menos em outubro, assim,
aí foi quando começou a parte da seleção, bora dizer. A seleção não é uma seleção tradicional, como é aqui no Brasil, você faz prova e tudo. É muito mais uma questão de troca de currículo. Então, ele, assim, pediu meus históricos de graduação e mestrado, ele pediu meu CV, pediu minha experiência em certas técnicas da nossa área, assim, que a gente trabalhava. E nos e-mails, eu sempre trocava e-mail com ele em francês. E isso aí já ajuda a responder um pouco a questão da língua. Porque, assim, atualmente, você tem que fazer a prova de francês para poder fazer o doutorado lá na universidade que eu fiz o doutorado, no caso, a Politécnica Montreal. Mas, na época que eu fui, em 2015, bastava que o professor ele desse o atestado de que o aluno conseguiria se virar no curso e já era suficiente. Tanto é que, para mim, assim, meio que o francês, para mim, meio foi um bônus, porque quando eu cheguei lá, as pessoas com quem eu dividia a sala, elas não sabiam francês, elas estavam estudando francês. Então, assim, eles chegaram lá com inglês. Mas quando eles foram entrevistados, os professores deles meio que julgaram que o inglês para eles meio que seria suficiente para eles desenvolverem as atividades. É um pouco sofrido porque, contrário ao que é para o Fábio na Dinamarca, as aulas lá são em francês. Poucas aulas são em inglês. Então, assim, eles tinham que meio... Assim, como é doutorado em matemática, acaba que matemática é universal, então, assim, você consegue pega o livro que o professor indica e consegue estar sozinho. Mas, conversando com meus amigos que chegaram sem falar francês, eles diziam, cara, na aula eu não entendo nada, assim, eu vou para lá para anotar e depois eu vou lendo em casa e tal. Então, assim, a questão da língua, na minha época não era obrigatório, mas, sem dúvida, o fato de saber francês, quando eu fui, me ajudou 200%. Então, se, assim, saber, no caso, indo para Montreal especificamente, é importante saber francês. Mais na frente eu vou falar o que Bruno meio que me ensinou há pouco. Pronto. Aí, meu doutorado lá foi na... Sim, aí eu peguei, mandei, troquei esses e-mails pro professor. Ele disse, não, ok, meio que você pode vir. A seleção lá, ela é, digamos, para ir é fácil, digamos. Por quê? Basta que você faça contato com o professor, ele faz com você nessa primeira triagem, e aí ele entrevista, vê seu currículo, seu histórico, e ele diz, meio que pode vir. Mas lá em Montreal, no Canadá como um todo, eles seguem a escola americana. Então, assim, diferentemente dos meninos do Bruno e da Beatriz, o doutorado deles foi um doutorado mais voltado para a pesquisa. Então, assim, eles chegaram lá há 3 anos, e imagino o caso de Bruno, que eu conheço, ele fez pesquisa tipo, né, do dia 1 já fez pesquisa. No meu caso, não. Quando eu cheguei lá, o professor falou, bem, Luciano, tá aqui, bem-vindo e tal, mas aqui para você agora é um estudante de doutorado. E você agora tem que fazer disciplinas, e lá disciplinas mesmo. Então, eu tive que completar 15 créditos de disciplinas obrigatórias, mais os créditos de disciplinas optativas. E quando terminou de fazer, e quando eu acabei todos os cursos, eu fiz os cursos no caso já em 2015 já, de setembro, começo de setembro até abril de 2016, eu só fazia disciplina. E foi isso que o professor fez. Ele falou, Luciano, bem-vindo e tal, tá aqui a sua sala, nos vemos em abril. Aí eu, como assim? Ele fez, não, porque não adianta eu lhe dar nada para você precisar agora, porque se você meio que falhar uma das disciplinas, você está fora. Assim, e não tem nada que eu possa fazer. A universidade exige que os alunos, eles tenham, no caso lá daquele sistema, que é de A, B, C, D, digamos, o aluno tem que ter média pelo menos B. Se não tiver B, se for abaixo de B, tá fora. Então, assim, era uma pressão grande, porque eu tinha que estudar muito, e como as notas eram meio que ABC, era uma nota meio comparativa. Então, se você fosse bem, mas uma pessoa fosse melhor do que você podia fazer nota baixa. Então, assim, era meio estressante e bem competitivo. Então, quando chegou em abril, que eu acabei nas disciplinas, eu recebi um e-mail da universidade e falei, que falava, né? Parabéns, você completou nas disciplinas, tá aqui uma lista de assuntos. Nos vemos em junho para o seu exame, exame doutoral. Aí eu, beleza. Aí como é que é esse exame? No caso, lá no doutorado da matemática, eles têm lá umas disciplinas, que são disciplinas básicas. Então, quando você termina as disciplinas, eles querem julgar se você conseguiu absorver o conteúdo das disciplinas e você vai ser capaz de seguir numa pesquisa de doutorado. Então, você vem para esse vestibular. Vem 3 dias seguidos, segunda, quarta e sexta, 2 horas, a prova dos assuntos, eu tinha já os assuntos, e eu tinha lá a prova. Então, assim,
era uma prova de compreensão, assim, meio que não era prova meio que relacionada ao assunto, por exemplo, não era questão que eu vi na disciplina, era questão mais do tipo, meio que mostre como é que isso aqui pode se aplicar em tal coisa, então você tinha que aplicar essas disciplinas, e daí meio que era outro estresse, por quê? São 3 provas, você pode falhar uma com o direito a fazer uma recuperação, mas falhar duas também está fora, então assim, o primeiro ano meu foi bem estressante, meio que o Bruno, ele chegou lá nessa época também, e era bem estressante, porque, assim, a cada 3 meses eu ia estar sendo julgado se eu ia sair doutorado ou não. E até que em junho, quando eu passo nessa prova, eu fui aprovado, aí eu virei um PhD candidate, tipo, eu virei candidato no doutorado, aí eu, enfim, comecei a fazer pesquisa. Aí a questão... Porque eu acho que tem muita pressão, assim, em cima do aluno, em alguns lugares mais, em outros menos, né? E no seu caso, eu sei que teve bastante pressão, assim, por conta que você já entra, mas você ainda não é considerado um doutorando, né? Você é um candidato a ser doutorando. Sendo que outros lugares é mais simples, porque você já entra como um doutorando, né? Você já tem meio que essa estabilidade. Quando você vai, assim, você vai, na teoria, para 1 ano. Então, assim, a seleção, digamos, que foi uma entrevista, ela é bem direta, mas a seleção real da universidade é esse primeiro ano, é uma seleção continuada. Agora, assim, apesar do estresse, eu posso falar que, tipo, sem sombra de dúvidas, me deu muita solidez para continuar depois fazendo a pesquisa. Eu fui mestrado na área também já, então, assim, parte das disciplinas eu já conhecia. Mas o fato de ter feito lá, no ritmo que foi, então, assim, sem sombra de dúvidas, foi muito importante para mim a questão lá do conteúdo. Aí eu estou vendo aqui uma pergunta do professor Hildebrando, aí ele pergunta como é que a questão da relação dinâmica de estudos com relação ao Brasil, se tem apoio dos professores que falam português. Então, isso foi uma das coisas que eu senti também bastante, assim, foi uma das coisas, assim, meio que mais diferentes. No Brasil, nós temos, assim, depois que eu passei por lá, eu vi isso aí, que no Brasil nós temos meio que muitas disciplinas. Nós temos, na graduação, eu cheguei a fazer 8 disciplinas, né, por semestre. Então, acaba que a gente não tinha muito tempo de estudar em casa. Acaba que lá foi o contrário, assim, eu tinha poucas disciplinas, mas, assim, o conteúdo na sala era um pouco corrido e você ia estudar muito mais em casa, bora dizer assim. Então, assim, foi bem puxado, e isso aí é uma questão também que eu falo, assim, que meus professores lá, eles eram lá os professores top, renomados lá das áreas deles, mas enquanto professores, eu acho que a formação na aula em si, no Brasil, eu tive meio que melhores, né, professores. Então, se pudesse meio que misturar os professores do Brasil, mas com o sistema de lá, eu acho que seria bom, porque nós teríamos meio que boas aulas, mas no caso de ter aula de 8 da manhã a 5 da tarde, como eu tinha, tipo, na graduação, e também no mestrado, nós passaríamos a ter mais tempo de estudar. Então, assim, eu acho que a formação seria muito mais sólida, porque nós teríamos a aula e depois o tempo para estudar. Então, assim, os professores lá, eu não tinha ninguém que me ajudasse, assim, meio que em português, mas, assim, né, tirando os brasileiros, estavam lá já há mais tempo, mas no dia a dia da disciplina mesmo, era com meus colegas lá, e aí tinha que ser em francês, os que não sabiam em inglês, e assim ia. Aí, pronto. Aí, depois que eu terminei a parte das disciplinas, eu fui lá eu comecei a pesquisa, e na parte da pesquisa, aí lá varia muito. Por quê? Como eu falei a vocês, a seleção minha foi feita diretamente com o professor. Então, lá como é que acontece? Você pode ir daqui, do Brasil, com a bolsa do Sem Fronteiras, como eu tinha lá colegas, mas no meu caso, eu era um empregado do professor. Ele recebe lá o dinheiro, e ele tem lá meio que um budget, que ele vai meio que gerenciar, e ele vai contratar aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, minha obrigação direta financeira não era com o professor. Então, assim, quando eu ia para congresso, eu pedi dinheiro a ele, e esse tipo de coisa. Então, eu era um funcionário da universidade, mas quem pagava era o professor. Aí, sendo que nessa hora, você, assim, quando você termina a disciplina, em consenso com o professor, você pode meio que fazer 2 coisas. Ou você pode meio que dar o seu tema de pesquisa, você pode trabalhar em algo que ele já tem em mente, e nessa parte que já tem em mente já, vem, assim, muitos professores, inclusive o meu, eles colaboram com muitas empresas. Então, assim, lá, na Montreal especificamente, na área de otimização, é muito forte mesmo, assim, a parte de contato com as empresas. Então, assim, muitos colegas meus fazem doutorado, literalmente, dentro da empresa. Eles iam lá 3 dias na semana para a empresa e 2 dias para o laboratório. E, assim, nesse caso, a empresa pagava, no caso, era um problema da empresa,
que ele ia lá tentar resolver, e assim, a empresa pagava uma parte da bolsa, você pagava a outra parte, e aí a questão meio que do acordo ficava, assim, meio que varia meio que de casa a casa. Então, no caso, a questão financeira, o professor pode pagar, a empresa pode pagar, mas também tinham bolsas. Então, no departamento como todo, eles tinham bolsas. O Canadá, tipo o CNPq do Canadá, eles também dão dinheiro. O CNPq do Quebec, que era onde eu estava, eles também dão dinheiro. Então, assim, né, dinheiro lá tem bastante. E o Canadá é um país, assim, que, assim, na minha área como um todo, meio que é muito forte, mas, assim, eu notei que na questão de ir para lá tem muitas oportunidades. Então, assim, o problema maior é você justamente achar o professor e ele meio que lhe aceitar. Mas, assim, meio para financiamento, eles vão ter lá. Aí, pronto, aí... Só te interrompendo rapidinho, desculpa. Vai. Essa questão aí do financiamento é que, assim, um pouco diferente daqui, como a gente vê no Brasil, até eu acho que por conta da burocracia que tem, em alguns países é muito mais fácil essa questão de você envolver, por exemplo, uma empresa com a universidade, né? Acho que é uma coisa, às vezes, o pessoal sempre me pergunta, assim, quando eu vou falar alguma coisa, apresentar alguma coisa assim, falar, mas como que é, assim, com relação à empresa? A empresa vem na universidade ou você que tem que ir na empresa correr atrás? Aí tem dos dois, né? Igual você falou, tem bolsas, inclusive, que são financiadas para a empresa. Inclusive, lá em Montreal, onde o Luciano fez doutorado, é muito comum de você ter o que eles chamam de chair, assim, é como se fosse uma empresa que ela financia um grande projeto, ou um projeto médio, depende do tamanho da empresa, e ela meio que injeta dinheiro na universidade, e aquele dinheiro pode ser usado para várias coisas, para financiar a pesquisa de um doutorando, um mestrando, um pós-doutorando, enfim, você tem mais liberdade com relação ao que você faz assim, né? E também tem a questão da empresa chegar e falar, olha, eu estou com esse problema aqui na minha empresa, eu estou precisando de resolver isso, vocês têm capacidade, vocês têm alguma equipe aí que pode trabalhar com isso? Eu posso, por exemplo, financiar um doutorando. Eu não tenho certeza se isso tem lá em Montreal, talvez o Luciano possa falar, a Beatriz pode dizer se tem lá na Áustria. Mas tem a questão do doutorado, o doutorado meio que industrial, não sei se chama assim em todo lugar, mas é um doutorado que ele é mais voltado para a indústria, então você faz o doutorado em parceria com uma empresa. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo a pesquisa, você está fazendo uma pesquisa voltada para essa empresa. Então, tem muita gente que se atrai a isso justamente porque já tem até esperança de terminar e já ter um trabalho já depois, né? Então, até isso, eu estava querendo falar isso para o pessoal que está assistindo, para ver que você pode fazer um doutorado e mesmo que você não queira ficar na carreira acadêmica depois, você tem a opção de fazer um doutorado como sua capacitação para depois você entrar no mercado de trabalho e fazer isso junto com uma empresa. E também, obviamente, te ajuda com essa questão do financiamento, né? Tu quer falar, Beatriz, sobre a questão da empresa? Assim, o meu contrato aqui é direto com a universidade, mas eu tenho colegas lá do meu departamento que têm os contratos financiados por empresas. Tem a Vina Linha, que é a empresa que faz o transporte público aqui da cidade. Então, como o meu departamento lá trabalha pesado em logística, aí então tem bastante empresas que procuram soluções de roteamento, coisas desse tipo. Tenho colegas que saíram de lá, que terminaram, que vão para a empresa que foram para a empresa que trabalha com a austríaca, que trabalha com trens, que o BB, que trabalha com a parte de ferroviária aqui do país. Então, assim, tem bastante opção, principalmente nessa área da gente que é ligado com tecnologia. É muito fácil você sair do doutorado e conseguir emprego em empresa privada. Principalmente empresas grandes, também tenho conhecidos aqui que trabalham na Amazon. Tem empresas grandes como a Amazon, tem um setor só de pesquisa, que você vai lá só para pesquisar soluções para os problemas da empresa. Então, tudo que a gente aprende dentro do campo acadêmico dá para aplicar, com certeza, para soluções de empresas isso é muito privadas. bom, né? Dá uma segurança a mais, né? Pessoal, só jogar para vocês aqui uma pergunta que colocaram, uma excelente pergunta que colocaram agora no YouTube, que são quais os principais desafios para o estudante brasileiro no exterior. Aí, no caso do Fábio, como ele ainda não foi, talvez poder reformular um pouquinho essa pergunta para ele começar respondendo, ou depois dos outros,
Para você falar, por exemplo, assim, quais são os desafios, o que você pensou, assim, os medos, os receios que você teve antes de ir, também se o Luciano e a Beatriz quiserem complementar, também podem, tá? Pode começar, Fábio, se você quiser. Certo. Como não fui, eu ainda não tenho, assim, plena certeza do que, assim, serão as maiores dificuldades, né? Mas eu penso que é necessário, assim, um período de adaptabilidade, porque nós vivemos aqui numa cultura estabilizada e, de repente, nós mudamos para outra completamente diferente, certo? Por exemplo, na Dinamarca, o ciclo de luz solar, o clima é totalmente diferente daqui, certo? Tem dias, a depender da estação do ano, tem dias que tem muito sol e tem dias que não tem quase nada de sol. Então, você termina tendo que se adaptar a isso aí, questão de alimentação também, meio de transporte, certo? Tem muita gente que gosta de andar de carro aqui. É mais complicado lá, porque carro é mais caro, a gasolina é mais cara lá, então isso tudo o governo tenta favorecer, promover meios de transporte alternativo. Então, por exemplo, quem não gosta muito de bicicleta, de ônibus, pode ser que sofra um pouco lá. Enfim, são vários assim pequenos aspectos do estilo de vida que requerem assim um certo tempo de adaptação, né? Outro exemplo, aqui no Brasil, os brasileiros são conhecidos como sendo bastante sociáveis, sendo bastante amigáveis uns com os outros e com outras pessoas de fora. A Dinamarca não. Na Dinamarca as pessoas já são mais fechadas e isso torna muitas vezes a adaptação mais complicada, mais difícil de fazer amigos lá. Então, assim, cada país tem sua característica principal, né? Então, como eu disse, eu acho que o principal é ter sim, um período de adaptação para você conhecer melhor a cultura do país e se incorporar melhor lá para poder exercer o seu trabalho. Inclusive, essa questão que você falou aí do brasileiro ser mais amigável, acho que todo mundo aqui vai concordar com você, porque pode ser um outro povo, assim, na Dinamarca, não sei se o pessoal é mais frio ou não, mas pelo que você está falando, um pouquinho mais frio, né? Mas você pode ir até para um país, assim, que tem uma fama, assim, de ser um pouquinho mais acalorado, assim, a recepção, mas mesmo assim você vai sentir diferença, eu tenho certeza disso, porque é uma cultura diferente, então aqui no Brasil eu percebo que as pessoas são muito mais abertas a incluir. Eu estava até falando mais cedo hoje com a Beatriz, com relação a isso, que, por exemplo, aqui no Brasil, se chega uma pessoa de fora, rapidamente essa pessoa consegue se integrar a algum grupo ali. A pessoa, por exemplo, você chega lá e conhece aquela pessoa, você chama ela para sair com você, com seus amigos. Isso é uma coisa que já não acontece tão assim facilmente fora, né? Para você se integrar é muito mais difícil. Às vezes você consegue fazer amizade, com certeza, isso não é um problema tão grave, mas você percebe assim que meio que cria um grupo para você. Você não para você se integrar com o grupo que aquela pessoa já faz parte, por exemplo, os amigos já de infância, uma coisa assim, isso é extremamente difícil. Isso já não vá com essa cabeça não, porque é um pouquinho complicado, né, Beatriz? Realmente a diferença cultural é a pior coisa para você se adaptar fora do país. Porque, assim, por mais que as universidades brasileiras não tenham, sei lá, metade dos recursos que as universidades fora têm, geralmente, os alunos, eu vejo que saem muito preparados das universidades brasileiras. Então, você não vai ter tanto desafio com relação ao conhecimento que você tem acesso. Mas a parte da cultura realmente é a parte que demora um pouco para você se adaptar. Essa parte do clima temperado, dos invernos de dia curto, eu estou vivendo isso agora aqui. Pois é, mas assim, que não é tão legal, mas eu conversei já com alguns colegas da universidade aqui, e a gente discutia justamente essa questão de por que as pessoas eram um pouco mais afastadas aqui, que eu tenho um colega do meu departamento que estudou 6 meses na Colômbia e disse que lá ele foi super bem recebido e tal, e, e aqui as coisas eram um pouco diferentes. Aí ele estava me explicando que
porque a cultura austríaca é de preservar a privacidade do outro, então ninguém vai chegar para você para ferir a sua privacidade, vamos dizer assim. Mas, uma vez que você mostra que a porta está aberta, que você realmente se coloca numa posição de estar disponível para conversar e tal, e as pessoas sempre vão lhe ajudar, ninguém aqui vai lhe tratar mal. Nunca fui maltratada aqui. Sempre que eu pedi ajuda, as pessoas ajudaram, mas é só essa barreira inicial, assim, porque você chega realmente, como você disse, Bruno, a pessoa chega de fora no Brasil, o brasileiro ele vai fazer tudo para lhe integrar, não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente social também. E no caso aqui da Áustria, não. Se você não abrir, se você não perguntar abertamente assim, eu preciso de ajuda com isso, é muito difícil eles chegarem para se aproximar, assim, ter essa iniciativa e tal. Imagina. Luciano, se você quiser dar a sua visão rapidinho sobre isso aí. Não, assim, né, com relação aos desafios, no caso, os meus foram parecidos com o de Beatriz em relação ao clima, porque no Canadá são 8 meses de frio, 6 meses de neve. Então, assim, isso aí para um nordestino paraibano sair daqui, assim, ficou bem difícil. Mas, assim, no dia a dia, assim, você... Eu acho que a dificuldade maior é o seguinte, eu já tinha morado fora de casa, mas, assim, é você ter que meio que se virar sozinho e tal, isso aí é complicado. E aí, como Beatriz falou, às vezes você precisa da ajuda, mas você tem vergonha de pedir ajuda e a pessoa, mesmo lhe vendo, não vai oferecer. No Canadá, isso acaba ficando um pouco mais diluído, porque é um país meio que de imigrante, então, assim, meus amigos lá, em sua maioria, eram, sei lá, colombianos, e então, assim, eles partilham um pouco da cultura. Mas também tem disso, então seria clima mesmo, mas com o tempo, você fica lá imerso nessa pesquisa do trabalho, você acaba meio que se acostumando. E, assim, no caso lá do Canadá, mas meio que era muito misturado. Então, assim, o transporte, meio que transporte muito bom, assim, a cidade era segura. Então, assim, acaba que você tem todas as condições para se adaptar direito lá. Então, assim, no começo, sério, você vai sentir falta de casa, o trabalho é puxado às vezes, mas o clima, a comida, mas com o tempo, você meio que se habitua. Então, não tem, isso aí não é um problema muito grande, não. Principalmente o clima, né? No caso de Montreal, o pessoal que está assistindo, são quase 6 meses de inverno, praticamente, né? E depois vem um verão avassalador de 1 mês e meio, mais ou menos, ali, e depois começa a esfriar de novo. Então, eu acho que essa questão, principalmente, eu acho que a pessoa tem que pensar também se vai aguentar essas questões, né? Tem tanta questão pessoal, assim, da cultura, mas também do clima, você tem que ver, né? Tem gente que às vezes eu vejo muita gente que vai para lá e reclama, às vezes fala, esse inverno daqui não é para mim. Gosto muito da cidade, a cidade é muito legal, as pessoas são legais, tem muita coisa para fazer, mas aí a pessoa fala, mas esse inverno para mim não dá. E aí você tem que balancear, né? Uma coisa que a gente não falou aqui tem a questão da segurança. Por exemplo, tanto eu tenho 2 experiências aqui, que eu fiz meu doutorado na Itália e meu pós-doutorado lá em Montreal. Em ambos os casos, as cidades onde eu estava eram extremamente seguras. Eu poderia, assim, tranquilamente andar de madrugada, não vou dizer aonde que eu quiser, mas, obviamente, todo lugar tem seus perigos, né? Você tem que saber onde você está andando. Mas, se, por exemplo, se eu soubesse onde que eu estava andando, eu poderia andar despreocupado. Mas, aí, no final das contas, você tem que pesar o que vale mais a pena para você, o que, por exemplo, a questão de segurança faz muita diferença para mim, o clima não importa, muitas pessoas também, se as pessoas são mais frias ou menos, não importa tanto. Então, no final das contas, eu tenho que fazer colocar na balança, né? Esse tipo de coisa. Só jogando aqui, principalmente agora para Luciana e para Beatriz, uma pergunta que veio lá da Viviane, lá no YouTube. Quais são os principais desafios para um estudante brasileiro no exterior? Que vocês estão vendo aí agora. Aí pode começar, Luciano, se você quiser, para alterar. Já foi essa, não? Já foi essa, já no caso seria a segunda, né? Foi a segunda, gente, desculpa. Porque também da Viviane, né? O orientador de vocês foi muito rígido, assim? Como que foi a relação de vocês, assim, com ele? Ou com ela? Vai, Beatriz. O meu orientador, ele é super tranquilo, ele foi, pronto, uma das pessoas daqui da Áustria que realmente quis me integrar mesmo nas coisas. Mas, assim, não é rígido, não. Ele é bem tranquilo. Tenho uma boa relação com ele.
Agora ele é um pouco... ele deixa muito livre, assim, ele não fica tão, assim, em cima do progresso, ou assim, eu quis fazer no começo com ele um plano tal, e ele não trabalha assim. O pessoal aqui é bem assim, deixa você bem livre mesmo. Então você tem que, tipo assim, eles meio que acham, tomam como pressuposto que você vai dar conta e você sabe o que tem que fazer. Isso. E aí meio que, tipo assim, se você não fizer, aí depois eles vão te cobrar, né? Obviamente. O que ele realmente sempre está interessado é saber se vai publicar bem. Se for publicar bem, aí... Eu entendo a preocupação. Com relação, no meu caso, com relação assim, ao convívio, assim, eu dei muita sorte, porque no doutorado eu trabalho com dois professores, o chileno que eu falei e também meio que um canadense, e assim, eles, assim, meio que eu dei muita sorte, porque eu tenho colegas que tinham professores que eram bem rígidos, assim, que não chegavam, assim, meio que às vezes, meio que a tratar mal, meio que tratar mal mesmo, mas assim, meio que no meu caso, eu antes problema, os professores eram muito, assim, quando eu precisava deles, eles estavam lá, e assim, eram muito gentis, eles entendiam, né, o progresso, a dificuldade que eu tinha, né, para as disciplinas e tudo, então, assim, os meus eram bem tranquilos, e eu só senti dificuldade também, foi justamente a falta de pressão, porque nessa de um mestrado onde o professor era em cima cobrando, e no doutorado, como o meu professor, tipo, sei lá, tinha 20 alunos. Então, assim, ele não podia, assim, meio que me dar muito tempo. Então, eu tinha que ir atrás dele, porque senão, eu tive de ficar 2 meses sem falar com ele, e ele pensava que eu estava avançando. No pós-doutorado que eu fiz, foi também com outro professor, o professor também meio que é maravilhoso, mas, assim, ele me pedia meio que reuniões meio que quinzenais. Então, assim, eu saí de um mestrado com muita pressão, um doutorado que foi bem livre, aí fui para pós-doc, meio que logo em seguida professor, meio que, aí eu meio que ficava meio solto, nossa, meio que eu não consigo meio que avançar meio que 2 semanas, eu preciso de 1 mês, então, assim, eu sofri disso aí. Mas, assim, isso aí varia muito professor, e aí cabe, assim, você, eu aconselho você falar com os alunos que trabalham com o professor com quem você não quer trabalhar, porque isso aí meio que varia muito, da cultura do professor, do pai do professor e do estilo dele. Mas eu diria que até antes disso, antes de você entrar, por exemplo, que geralmente quando você vai fazer um doutorado fora, assim, você já tem alguém que te recomendou, seja seu orientador do mestrado, ou geralmente é alguma situação assim, né? Você tem algum contato lá, mesmo que indireto. Então, o ideal é você perguntar para essa pessoa que é o seu contato, assim, como que é o fulano e tal, para você saber com quem que você vai estar lidando também, né? E como muda a cultura, às vezes uma coisa que você considera que ser ok para falar para o seu orientador, lá já não vai ser tão ok, assim. Então, a pessoa tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Dando a minha contribuição aqui rapidinho, no meu caso, eu também me considero que eu fui bem sortudo com relação a isso. Eu tive 2 experiências, tanto no doutorado quanto no pós-doc, e todas as 2 foram muito boas. No doutorado, meu orientador foi excelente, a relação que eu tinha também com ele era muito boa, assim, eu considerava ele como meu amigo, e creio também que ele também me considerava assim. E foi excelente, deu para aprender bastante coisa, e, obviamente, como a Beatriz falou, né, eu tinha essa liberdade, assim, também, mas a pessoa, ela meio que confia, que ela te dá um voto de confiança, digamos assim, de que você vai conseguir fazer aquilo que foi proposto. Enquanto você não quebra esse voto de confiança, tranquilo, se você conseguir manter isso. E o importante, no final das contas, é a comunicação, né? Se você acha que não vai dar conta aquilo dali no tempo, você conversa, você explica, vocês discutem aquilo dali, e levando desse jeito eu acho que é mais tranquilo, né? Obviamente que tem umas exceções, como o Luciano já falou, eu já presenciei também alguns orientadores, se não meus, no caso, mas eu já presenciei de alguns amigos que não eram tão, assim, digamos, gente boa, mas eu diria que não são exceções, assim, no caso, tá? E aí no doutorado, no pós-doc, eu tive a sorte também de ter o mesmo orientador do Luciano no pós-doutorado dele, é uma excelente pessoa também, mas no caso ele já era um pouco mais frio, digamos assim, em relação, né? Tinha esse distanciamento, mas nada que prejudicava o relacionamento nem nada. Ele era uma pessoa super gente boa, era um pouquinho mais rígido que o meu orientador do doutorado, mas a relação também era super, super tranquila, né? Então, é só uma contribuição minha aí no finalzinho, né? E só, gente, só para a gente terminar aqui, eu vou colocar mais uma pergunta do Jerônimo lá do YouTube. O que mais faz falta e o que menos faz falta em estar fora do Brasil? Aí primeiro começar essa pergunta para o Luciano, depois Beatriz, e aí para Fábio. O Fábio poderia responder o que ele acha que vai fazer falta para ele, né? Como ele não está lá ainda, né? A gente já tem uma ideia, porque a gente começa a pensar nisso antes de ir, né? O Cleiton, ele já fez isso.
Bom, aí eu acho isso assim meio que um pouco pessoal, assim, né, digamos assim, porque meio que no meu caso, por exemplo, fazia muita falta minha família. Então, assim, meio que vim do Canadá para cá, né, era caro e tudo, mas eu fazia questão de estar aqui todo ano. Então, assim, para mim, a parte familiar meio que faz muita falta. Então, assim, o que é que faz falta em estando lá? Faz falta a família, o dia a dia, o convívio, os amigos e tudo. Mas, assim, a questão da alimentação, porque, como eu falei, no Canadá eu me senti muito bem acolhido, porque tem muito imigrante, mas não é diferente, assim, você está no Brasil e está lá, meio que eu senti essa diferença. Então, seria principalmente isso aí, meio que o dia a dia, o convívio. Mas aí, voltando para cá, no caso, o que é que faz falta de lá? Para volta lá, digamos, na organização, certas coisas, a segurança, que no caso você lá né, andava, como o Bruno falou, depende da região, sem muita preocupação, e também os amigos que eu fiz lá também, o convívio, então seria mais ou menos isso aí. Na questão, professor, o que entrou aqui, o professor falou da questão da conversa da bolsa, minha bolsa era de lá, então eu não sentia muito isso aí, porque no que eu recebia lá já era suficiente já para eu viver lá. Então, assim, eu não tinha questão de ter bolsa em real. Minha bolsa já era do Canadá, então era meio que padrão, o professor pagava o que era suficiente para a gente meio que viver. Em alguns lugares, a questão da bolsa complementar, ela muda bastante, né? Acho que depende muito do país. Tem alguns lugares, e também depende do custo de vida da cidade, né? Por exemplo, um exemplo fácil de citar aqui no Brasil se você está com uma bolsa em uma cidade do interior, e no valor de, sei lá, de R$1.500 é uma coisa. Agora, se você vai para, por exemplo, Rio de Janeiro com R$1.500, você não consegue quase que nem viver, né? Então, também depende muito disso. Às vezes, tem lugares que é mais complicado, tem lugares que eles dão uma bolsa bem generosa. Geralmente, a tendência é que, no doutorado, a bolsa, que nem o Luciano falou, um valor, assim, que é correspondente ao... Dá para você viver tranquilamente ali, sem nenhum luxo, obviamente, mas dá para viver. E aí, quando você vai para o pós-doutorado, aí já tem um aumento, às vezes, significativo nesse valor. Porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas não pensam muito é que o pós-doutorado, você já não está muito ali para aprender em si, você está ali como se fosse um pesquisador, é um trabalho, na verdade. Eles não estão ali para te ensinar, você vai estar ali para aplicar o que você aprendeu. Então, é encarado como um trabalho, até o visto, geralmente, é um visto de trabalho, quando você vai fazer um pós-doutorado, então o salário também tem que ser correspondente a isso, né? Então, geralmente já não é simplesmente um salário só para você sobreviver ali, e sim já é um salário como se fosse um trabalhador. Beatriz, você pode dar sua opinião sobre isso? Aqui o que eu sinto falta como Luciano, eu acho que a gente do Nordeste é muito ligado à família, e aí eu sinto bastante falta disso. Aqui eu tenho sorte de ter uns amigos que são da Paraíba também. A gente se encontrou aqui e para mim é um pedaço de casa, então dá para assim, matar um pouco a saudade, né? A comida também é outra coisa que é muito complicada, porque eu particularmente não sou muito fã da comida austríaca e aqui tem bastante, o que tem mais é a comida tradicional austríaca, que é o schnitzel, e tem bastante comida turca, mas assim não é muito o que eu gosto de comer. Mas assim, por outro lado, aqui você encontra nos supermercados, assim, para você fazer em casa, a comida é barata, é muito bom, você compra coisas saudáveis por um preço acessível, então não é tão, assim, você não fica comendo mal, de jeito nenhum. Aqui a gente encontra até cuscuz e tapioca, então é tranquilo. No caso do Luciano, ele tinha que levar, né? Eu lembro que ele tinha que levar. Inclusive, o pessoal às vezes tem problema com isso, porque vai levar alguma coisa aqui do Brasil, por exemplo, assim, aquela farinha da tapioca, né? E tem problema depois quando chega na alfândega, né? Às vezes a pessoa não se liga muito. Uma coisa que eu vejo que acontece depois de um tempo que você está morando fora, sempre você consegue encontrar um mercadinho bem escondido assim na cidade, que ele vende alguma coisa brasileira. Aí você passa lá, você encontra um Guaraná daquele que você gostava, não vou falar marcas aqui, mas você encontra e você fala, nossa, você trata aquilo dali como se fosse um tesouro, né? Ou alguma outra coisa que você encontra que você gostava bastante, né? Você passa, eu acho que também a dar valor a certas coisas que vocês sempre tem essa expressão em inglês que é take it for granted, né?
você meio que não dava muito valor, você achava que aquilo ali era uma coisa normal, e quando você não tem, aí você passa a sentir falta disso, né? Na praia, não foi uma praia, porque eu morava no Nordeste, na praia meio que tipo, uma vez no ano, mas no mês que estava aqui de férias na praia meio que 10 vezes, meio que no mês. Então, meio que vão à praia. Aí depois de Eu ficar na também. Comigo também. Eu não ia nunca na praia morando em João Pessoa. Aqui não tem praia, né? A gente vai pro Rio, pro Danúbio, quando tá no verão. Mas já faz um tempo que eu não vou no Brasil, mas quando eu for, eu vou ficar dentro da praia direto. Fábio, tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Assim, eu sei que você não tá fora ainda, mas você pode talvez falar o que você imagina que você vai sentir falta, né? Com certeza, claro. Assim, porque eu já estou planejando, né, as coisas, já estou estudando um pouco sobre como é a cultura de lá, então, assim, primeira coisa que a pessoa vai sentir falta, com certeza, é a família, é aquele dia a dia com pai, mãe, irmão, amigos, essa rotina, com certeza, assim, eu acredito que seja o primeiro impacto maior, e depois seja a alimentação também, porque a alimentação de lá é bem diferente daqui. Aqui a gente come muito tapioca, cuscuz. Então, nada disso vai ter lá. Já, inclusive, já me recomendaram colocar muitos pacotes de cuscuz, flocos de milho na mala, que pode ser uma boa ideia para ir para lá. Enfim. E, por último, também, eu acho que eu vou sentir falta do clima. Eu gosto muito daqui do clima de uma pessoa. É um clima estável, assim, não é tão quente, né? Agora que tá ficando quente, nessa época de novembro, dezembro, janeiro, realmente fica quente, né? Mas lá em janeiro vai ser pior ainda, vai ser o auge do inverno, né? Temperatura negativa, então vai ser um pouco um choque térmico e falta de sol, porque no inverno lá o dia acaba sendo bem curto, o que termina sendo estranho para a gente, porque a gente é tão acostumado aqui a estar exposto ao sol, e de repente não ter mais o sol, eu acredito que vai ser algo que eu vou sentir muita Sim, falta. realmente isso daí faz diferença. Mas tem uma vantagem, que é que você vai para um lugar que tem as estações são um pouco mais, digamos, bem definidas, né? Então você consegue ver coisas que você não via no Brasil. Por exemplo, lá em Montreal é muito bonito o outono, por exemplo. Porque aqui no Brasil você está acostumado com as árvores sempre verdes, né? E lá não acontece isso. As árvores estão verdes, aí quando vai chegando no inverno, perto do inverno, chega no outono ali, elas começam a amarelar, e lá no Montreal, pelo menos, tem muitas árvores que ficam com as folhas vermelhas, brancas também tem algumas, a maioria amarela. Então, meio que um festival de cores ali, meio que te preparando para o inverno. É como se fosse assim, olha, vê esse monte de coisa bonitinha aqui e grava isso na memória, porque daqui a pouco você não vai ver nem folha por um bom tempo, porque aí cai tudo, né? Mas aí você tem uma experiência, né? É uma questão sempre de experiências, isso. Eu digo que eu gosto de dizer que você vai meio que colecionando experiências e no final das contas você escolhe aquilo que você achou melhor, até para você escolher onde que você vai morar, onde que você vai trabalhar, né? Então é sempre bom você ter esse tipo de experiência, né? Então, pessoal, obrigado então pela participação de todos, Luciano, Ana Beatriz e Fábio aí, e também do pessoal que está assistindo a gente lá no YouTube. Como já deu o horário aqui, eu vou acabar, a gente começa a conversar, aí dá vontade de continuar e não parar, né? Mas infelizmente a gente tem um horário para seguir aqui. Então, também obrigado ao professor Gustavo, que organizou esse evento aqui, de forma muito competente, está organizando o evento. Então, a gente vai ter uma pausa agora para o almoço e vamos voltar com a próxima sessão às 13h30, tá, gente? Então, obrigado novamente pela participação e até a próxima. Tchau.